Quantos ensinamentos já encontramos de Gênesis até aqui no Apocalipse, neste devocional que estamos vivendo e aprendendo. Hoje, capítulo 4, 5 e 6, com essas três perguntas. Quem são os seres com vários olhos? O que significa o livro selado? E de quem são as almas debaixo do altar? É o que nós encontramos no devocional de hoje, no capítulo 4, no versículo 2, quando fala sobre a visão do trono de Deus, diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. João usa a expressão para acentuar que a fonte da sua visão era Deus. Ela resultou de um encontro sobrenatural muito além da presença regular do Espírito Santo na vida do cristão. João teve uma experiência espiritual intensificada. Volto a mencionar aqui a fonte da sua visão, porque esse capítulo abre toda uma nova dimensão de revelações. Hoje, o Espírito Santo nos revela a vontade de Deus através da palavra em nosso entendimento, coadunado com ela. No versículo 3, continuando este assunto, diz: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco semelhante no aspecto à esmeralda. A linguagem humana não pode expressar o esplendor de Deus, e assim a Bíblia utiliza uma diversidade de termos para descrevê-lo. Deus é glorioso demais para ser contemplado diretamente, como diz em Êxodo, capítulo 33, versículo 18 ao 23. E, portanto, é descrito como uma luz que brilha indiretamente através de pedras preciosas. Jaspe, sardônio, esmeralda, são imagens verbais que apontam para a beleza, a riqueza e a glória radiante de Deus. O arco da aliança é um símbolo da misericórdia de Deus no meio de uma visão acerca do seu juízo soberano. Já no versículo 4, ele diz: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Estes simbolizam tanto a antiga aliança, as 12 tribos de Israel, como a nova aliança, os 12 apóstolos, representando assim todos, do passado, do presente e do futuro, que estarão diante do Pai Celestial. No versículo 6 ao 8, ele diz: há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Estas criaturas representam toda a criação de Deus de forma uniforme, unificados, simbolizando que todos se prostram em adoração diante do seu trono. No capítulo 5, no versículo 1, quando fala sobre a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro, ele diz: vi
na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Esse livro selado, que estava escrito por dentro e por fora, representando que estava completo, ele é o registro dos juízos de Deus, emitidos há muito tempo e agora prestes a ser executado. Somente Cristo é digno de abrir e de executar esses juízos. No versículo 6, ele diz: Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Todas as vezes que for mencionado a imagem de chifres, eles simbolizam força e autoridade. Neste caso, os 7 chifres se referindo à força e autoridade perfeita, e os 7 olhos simbolizando que nada passa despercebido diante do Pai. No capítulo 6, no versículo 1, quando fala sobre o cordeiro abrindo os 7 selos, e aí fala sobre o primeiro, e aí de forma sequencial os demais, diz: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Os 6 selos abertos neste capítulo representam atrocidades que já temos visto no presente. As manchetes dos jornais e os noticiários da TV nos bombardeiam com essas imagens. Todavia, parece que estes horrores aumentarão à medida que o fim se aproximar. No entanto, essa passagem lembra que os poderes malignos somente atuam sob a permissão divina. Não esqueça que Deus é o soberano. No versículo 2, ele diz: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Entende-se que os cavaleiros representam 4 forças poderosas que afligem as pessoas: o militarismo brutal, guerra e violência, fome, falta de alimentos, morte e inferno. O cavaleiro branco traz a imagem da força destruidora da conquista militar. Como ele não tem coroa, mas foi dado uma coroa, acredita que não seja Cristo, obviamente, pois ele já tem a coroa. Ninguém deu a ele coroa, pois ele sempre reinou. É improvável que este cavaleiro seja o mesmo do Apocalipse 19, versículo 11 ao 21, que aí sim se refere ao nosso Senhor. Já no versículo 9 ao 11, quando fala sobre um dos selos, ele fala sobre almas que estavam debaixo de um altar, dizendo: Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. No livro do Apocalipse, o altar geralmente significa estar próximo de Deus. As imagens lembram o altar do sacrifício que ficava no pátio exterior do templo,
como está escrito em Êxodo 29:12. Esse altar tinha uma calha na base que recebia o sangue dos animais sacrificados. Aqui, todavia, as vítimas cuja alma, que representa vida, é derramada sobre o altar, são os cristãos que foram mortos por causa do seu testemunho. Por que Deus haveria de determinar certo número de pessoas que tinham de morrer por sua fé? Talvez essa seja a sua pergunta. Deus permite que certas coisas ocorram, mesmo a morte dos seus servos, para promover os seus propósitos. Certo cristão da antiguidade escreveu: o sangue dos mártires é a semente da igreja. No sentido de que os não cristãos veem a fé e a coragem dos mártires e assim decidam-se converter-se, fazendo a igreja crescer. O fato de que há um número dos que iam ser mortos ressalta que, em última análise, quem está no controle é Deus. Foi bom para você o devocional de hoje? Apocalipse, ele traz muito temor para os nossos corações. Vamos continuar aprendendo? Amanhã eu te encontro aqui. Enquanto isso, espalhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conheça. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.